Amados, quando estão prontos para ouvir a voz do Senhor? Continuar ouvindo, porque Deus está falando desde o começo aqui, né? Desde o primeiro louvor, Deus está falando. Então vamos receber o pastor Zaqueu, uma linda salva de palma, vai estar ministrando e orando por nós. Cumprimento meu amigo, presidente desta abençoada igreja, desta abençoada convenção aqui do estado do Rio Grande do Sul, pastor Isaac Salete, toda a mesa aqui composta do ministério, todo o seleto plenário, com a paz do Senhor Jesus. Manifestar minha gratidão a Deus e ter isso como presente da parte dele por retornar a esta casa de oração, a esse estado, já depois de mais de uma década, está aqui entre amigos, pastor Alberi, pastor que sempre nos acolheu aqui nesse estado. Tivemos aqui muitas experiências extraordinárias, marcantes como itinerante, nos idos de 96, 97, 98, até o ano 2000, onde por inúmeras vezes o pastor Isaac nos recebeu aqui nesse campo de trabalho. Tivemos experiências que nos marcou o nosso ministério e glorificamos a Deus por tudo quanto Ele tem feito aqui. Os nossos olhos estão presenciando cumprimento de promessas que naquelas ocasiões que passamos por aqui, ouvíamos, e Deus fala e Deus cumpre. Também alegria de ver aqui nosso amigo pastor Ângelo César, recebemos no nosso campo de trabalho alguns anos atrás, ainda em São Paulo, lá em Araçatuba, e glorificamos a Deus por ele estar aqui, ele está num lugar em excelência, debaixo dos cuidados pastorais em excelência. Deus abençoe. Eu quero aproveitar que todos já estão em pé, compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração para transmitir à noiva, à igreja do Cordeiro aqui, já confirmado por esta manhã aqui, como ele já tem falado conosco. Eu, da minha parte, me daria por satisfeito por tudo que ouvi aqui nessa palavra de instrução, exortação, aconselhamento do nosso pastor Isaac. Entretanto, sabemos que a fonte é inesgotável. Quanto mais tira, mais tem. Então vamos à palavra que o Senhor nos conduziu através do Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 4, 2 versículos, verso 10 e verso 11. Trago saudação do meu presidente da Convenção do Estado de Minas Gerais, pastor Moisés Pereira Pinto. Falei com ele, estou aqui debaixo da bênção dele. Me mandou um forte abraço ao pastor Isaac. Amém? Também do nosso campo de trabalho, onde estamos por misericórdia e graça durante 2 décadas presidindo ali na cidade de Andradas, na região sul do estado de Minas. Receba o abraço dos mineiros aí, amém, meus irmãos gaúchos? Forte abraço. Vamos à palavra. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus
Tá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Quantos podem glorificar o Senhor por essa palavra? Sente adorando, sente engrandecendo, dizendo o nome do Senhor. Nós sabemos, estamos diante aqui de obreiros, obreiras, chamados, vocacionados pelo Senhor, e temos o entendimento, na experiência que passamos, no lidar da obra, na condução da igreja, que exercer o ministério não é uma aventura, não é uma posição de status, não é o gerenciar de uma empresa. Embora a igreja tenha a sua parte administrativa, mas ela no seu contexto geral é espiritual. E nós sabemos que o Senhor é quem escolhe, vocaciona. O apóstolo Pedro, ele recebeu uma promessa da parte do Senhor Jesus, e no momento da vida dele, quando ele pensava que tudo estava perdido, Jesus foi ao mar atrás dele e demonstrou que aquilo que ele havia planejado iria acontecer, independente dos percalços, independente do que tinha acontecido, o que ele planejou iria acontecer. E Pedro se torna o pastor da igreja de Jerusalém. Quantas experiências ele teve, um crescimento vertiginoso, desde o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e encheu toda a casa em que eles estavam reunidos, no cenáculo, 120 crentes, revolucionou Jerusalém, naquela festa, naquela celebração, onde havia povos de todos os lugares, cheios do Espírito Santo, romperam com seus limites, com seus medos, com as suas inseguranças, e quando se deram conta, estava no meio da multidão, anunciando as grandezas de Deus, falando em línguas estranhas, cheias do Espírito Santo. E aquelas pessoas entendendo o que elas estavam falando, compreendendo que se tratava das grandezas de Deus, mas ao mesmo tempo atônitas em saber que aquelas pessoas eram pessoas comuns, que não tinham habilidade para falar aquele idioma, que não conhecia. E Pedro toma a palavra e começa com ousadia a anunciar a Jesus. Só naquele dia, quase 3.000 almas se converteram. À medida que a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, que é o único livro na Bíblia que não está concluído. Por quê, pastor? Porque a igreja continua. E nós estamos escrevendo o capítulo 29 de Atos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? A igreja continua. E nós continuamos. No nosso tempo, na nossa era, continuamos até que Ele venha nos buscar. E o que encontramos um pouco mais adiante, já era 5.000. Um pouco mais à frente, era incontável a multidão daqueles que criam e estava servindo a Jesus. Então, Pedro logo vê a necessidade de ter um ministério que iria cuidar das viúvas, dos órfãos, porque eles tinham a necessidade de se voltar para a palavra. Pedro percebe que
Aquela igreja era uma igreja que caminhava debaixo de uma única visão. Eles tinham tudo em comum. Tudo pertencia a todos. Eles vendiam suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos. Não era porque tinha uma pregação manipuladora, controladora, que os obrigava a fazer isso. Era o Espírito Santo que os movia. Não havia nenhum sentimento de individualismo. Era um amor tão compungente, envolvente, que tudo era de todos. Que coisa maravilhosa. Aquela igreja que Pedro tem a oportunidade de pastorear, junto com João e os demais, era uma igreja extraordinária. E nós percebemos que foram experiências profundas, marcantes. E agora, aqui encontramos a menção que ele faz sobre dom. Todo ser humano que nasce, que vem a este mundo, o Eterno já habilitou ele de dom, que são os dons naturais. Nenhum ser humano nasce sem um dom natural. E ele vai ser revelado durante a jornada da vida. E esse dom também diz respeito até uma veia profissional. Durante a vida, o pastor Isaac bem falou aqui dos momentos da sua infância, da sua juventude. Durante a vida, nós vamos caminhando, sendo forjados e ao mesmo tempo conduzidos para descobrir qual é o nosso dom natural, a nossa vocação natural, a nossa habilidade para uma profissão. E nos sujeitamos muitas vezes a trabalhar no que não queremos, até alcançar a estar onde queremos estar, porque descobrimos qual é a nossa vocação natural para o exercício de uma profissão e, consequentemente, contribuir para ajudar os outros. Cada profissional que tem um dom natural, vocacionado por Deus, isso é graça também. Ele vai estar trabalhando, mas com o objetivo de servir aos outros. Ele vai exercer, seja qual for a profissão, do mecânico ao médico, o advogado ao juiz, é o dom natural que recebeu, dispensando em serviço aos outros. Agora, se tratando da igreja, que é o objetivo que o Senhor está nos conduzindo aqui, é muito maior. Nós vamos observar que o Senhor te escolheu, me escolheu, nos escolheu. Ele nos amou primeiro. Antes que existíssemos, o amor dele já foi manifesto lá na cruz do Calvário. Todos nós estamos aqui, não é pelos nossos méritos, é pelos méritos de Jesus Cristo. É por isso que você está aqui, porque Ele te escolheu e Ele te vocacionou, e Ele te deu dons, e esses dons que Ele te concedeu, não é para você se inflar, se orgulhar, achar que é melhor que os outros, servir a sua vanglória. Não, você recebeu
o dom para administrar aos outros. Se você puder, tá? Se você puder olhar para alguém que está do teu lado, ou os pastores que pastoreiam a igreja, aqui seleto, obreiros que pastoreiam a igreja, olhar para a igreja que recebeu como responsabilidade debaixo da visão e orientação do pastor Isaac, e dizer assim: o meu dom é para te servir. Você pode dizer para alguém que está do teu lado aí: o meu dom é para te servir. É para servir os outros. Está bem claro aqui. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós vamos encontrar um exemplo na vida de Moisés, escolhido por Deus, que nos marca profundamente com relação ao exercício daquilo que recebemos. Moisés, está em Êxodo capítulo 18, versículo 14 a seguir. Nós vamos observar, se puder pôr aí para nós acompanharmos, que Moisés, ele estava fazendo tudo sozinho. Ele foi chamado por Deus para conduzir o povo de Israel em sua jornada pelo deserto até a terra prometida. E o que estava acontecendo? Moisés conduzindo o povo sozinho, fazendo tudo sozinho. E nós vamos perceber que ele recebeu um conselho extraordinário. Êxodo capítulo 18, vou ler aqui alguns versículos. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. Versículo 14, para adiantarmos mais a leitura, melhor a partir do verso 13. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde que período, igreja? Desde manhã até a tarde. Então, disse Moisés a seu sogro, ou melhor, verso 14: vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? E Moisés se justifica. Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Parando um pouquinho aqui nessa leitura, irmãos, pensa como esse processo era difícil. O povo saía no período da manhã, se estendia até o fim da tarde, aguardando para falar com Moisés. Eu estou falando de um povo que é uma multidão. Uma multidão. E agora, o seu sogro Jetro, que leva a família a Moisés, nós sabemos que teve um determinado tempo no Egito que Moisés mandou, ficou ali cumprindo o propósito de Deus, mas ele poupou a sua família, porque ele sabia o que viria sobre o Egito.
É por isso que Jétro agora, naquele momento, vai levar a família de Moisés a ele novamente. E o que Jétro era? Sacerdote, homem de Deus, com visão de Deus. Moisés também, homem de Deus, escolhido por Deus, mas que precisava de um conselho de Deus através de um homem de Deus. Deus falou muita coisa com Moisés, sim ou não, igreja? Quantos relatos nós vemos aqui que Deus falava face a face, mas nessa ocasião específica Deus usou o sogro dele para falar com ele. E nós entendemos aqui, por mais que nós possamos orar, buscar a Deus, nos consagrar, estar diante da presença dele, ele vai falar conosco muitas das vezes de forma pessoal e direta, mas haverá momento que ele vai usar alguém para falar contigo, que está tendo uma visão da parte de Deus, observando o que você está fazendo, mas que vai te ajudar a aliviar a carga. Então veja o que ele diz a Moisés, versículo, dando sequência aqui para um maior entendimento, verso 16: quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Agora olha o versículo 17, dá para todos ler comigo, por gentileza? O sogro segura aí, irmão. Moisés estava fazendo alguma coisa errada? Estava fazendo certo. Ele não estava fazendo errado, ele estava fazendo certo. Só que Deus iria usar Jétro para orientar Moisés, que ele devia continuar fazendo o certo, mas com menos carga, com menos fardo, com menos peso, porque Deus não queria que Moisés se desgastasse extremamente. Vamos seguir. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti, tu só não o pode fazer. Ouve agora a minha voz e te aconselharei, Deus será contigo, sê tu pelo povo diante de Deus, e leva as tuas coisas a Deus, declara-lhes os estatutos, as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. E tu dentre o povo procura homens, dá para ler junto comigo mais uma vez, igreja? Vamos lá? Homens temente, homens de verdade. Ó, o pastor muito frisou isso aqui, ser homem. Ó, ser homem, diga comigo, ser homem capaz, temente a Deus, homem de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles. De que forma? Me ajuda aí, igreja. Maioral de e maioral de. O que eles vão fazer? Para que julgue este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julgam. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Quem pode glorificar a Deus? O que Moisés fez? Ele teve um entendimento claro, Deus está falando comigo.
Eu vou fazer isso. Então, segundo as especificações, qualificações que Jetro orientou Moisés, ele escolheu esses homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreciam a avareza, e colocou para exercer o dom de conduzir o povo, administrar o povo, homens que seriam maioral de 1000, diga comigo, 1000, 100, 50 e 10. E eles iriam exercer isso conforme a sua capacidade. O que recebeu essa atribuição para ajudar Moisés na condução do povo, para cuidar de 1000, é porque tinha capacidade para levar 1000. O de 100 é 100, o de 50 é 50, o de 10 é 10. O Espírito Santo está mandando eu dizer a esse seleto plenário, a noiva do Cordeiro, é que o seu dom que veio do alto, que Deus confiou a você como dispenseiro, é segundo a sua capacidade. Mas Deus não nos escolheu sendo capaz, mas Ele nos tornou capaz e nos aperfeiçoa. Mas irmão, irmã, cada um vai administrar segundo recebeu dele. Não tem demérito nenhum. Um está pastoreando uma igreja com um número de membros maior que o outro. Isso não quer dizer que ele é maior que o outro. Todos esses homens tinham que ter as mesmas qualificações, todos eles, a mesma qualificação. Agora, se é 1000, a responsabilidade é maior também, mas a capacidade é para 1000. É 100, glória a Deus. Irmão, você está com 100 membros na igreja, glorifica a Deus. Deus chamou você para cuidar deles. Estou com 50, dá glória, meu irmão. É para você cuidar dos 50. Pastor, eu estou com 10, dá glória, irmão. Não fica de olho na que está com 100, na que está com 1000. Irmão, deixa Deus te usar onde Ele te colocou. E o que vai acontecer? Aquele que te confiou, te vocacionou, vai te usar lá. E a obra vai prosseguir. Irmãos, eu pastoreei um campo numa cidade muito pequena. Temos igrejas nas zonas rurais. E sabe o que Deus faz? Coisas que me surpreendem. Presta atenção como é o trabalhar de Deus. Às vezes você olha a questão numérica. Nós somos assim. Nós olhamos a questão numérica e pensamos que por causa de uma questão numérica, coisas grandes vai sair de lá. Ah, irmão, o dono da obra vem, o sumo pastor vem ensinar a gente. E nós, em alguns projetos de ampliação, construção, alguns projetos que Deus nos conduziu para conduzir, quando pensa que não, chega a oferta para aquele projeto da congregação grande. Você olha, meu Deus. Amém, né? Daqui a pouco, irmão, vem a oferta da congregação com 10. Pastor, está aqui a oferta dos irmãos lá. Aí, né, às vezes você pega até meio assim, desanimado, né? Ué, mas porventura sairá alguma coisa boa de Nazaré. Aí você abre, irmão, você toma um tapa na cara de luva de pelica do bom pastor, que olha para você e diz: a obra é minha,
Não é a quantidade, é a qualidade. Sim, será que você pode levantar a mão e adorar? Eu não estou tirando mérito de qualidade, mas também não posso tirar o mérito aqui da quantidade, é claro que não. Mas o que Deus quer nos mostrar, onde tem 10, Ele pode usar, onde tem 50, Ele pode usar, onde tem 100, Ele pode usar, onde tem 1000, Ele usa. Não menospreze aquilo que está nas tuas mãos. Olhe para essas pessoas com potenciais, porque elas têm, e Deus colocou você lá para cuidar delas. E você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer. Quem entende que o Espírito Santo continua falando, levante a mão e glorifique a Deus. É assim que Ele faz. O dom é dele, a graça é dele, a manifestação vem dele. E depois, um pouquinho mais para frente, quando Deus dá ordem para Moisés construir o tabernáculo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Êxodo 31. Rapidamente. Eu nem perguntei para o pastor Isaac quanto tempo tem. Eu vou procurar ser breve em minhas palavras. Sei que tem muita coisa boa para acontecer aqui ainda. Mas acompanhe aí, querida igreja. Êxodo 31. Até o verso 11. Pegue a sua Bíblia aí. Você é obreiro que maneja bem a espada da verdade. Às vezes a gente fica só, acostumado ao telão. Mas o obreiro tem que manejar bem a Bíblia. É a palavra aí, que está na tua mão aí, Uma vez eu fui pregar numa igreja e Deus me deu uma palavra no livro do profeta Naum. Eu me surpreendi, falei, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Naum. Alguém atrás de mim olhou, falou para o outro assim, mas isso aí está na Bíblia? Ei, pastor Isaac, virou para o outro assim, mas isso aí está na Bíblia? Que coisa, não maneja bem a espada, não conhece a palavra. Mas eu estou aqui numa plébia de obreiros que conhecem e manejam bem a palavra. Glória a Deus por isso. Falou o Senhor a quem? A Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado. Quem chamou? Moisés ou Deus? Deus chamou. Eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, o enchi de sabedoria, o enchi de entendimento e de ciência em todo artifício. Olha, irmão, quando Deus vai falar com Moisés, Moisés não sabia que Deus tinha escolhido Bezalel. Eu não sabia não. Ele estava preocupado. Deus deu aí a ordem, vou construir o tabernáculo. Como isso vai ser? Meu Deus, de que jeito vai ser? Senhor, como isso vai acontecer? Aí Deus chega e diz: Moisés, calma. Eu tenho chamado Bezalel. Eu enchi ele do meu espírito. Eu dotei ele de sabedoria, de entendimento, de ciência, para inventar invenções. Olha que coisa tremenda. Irmão, deixa eu parar um pouquinho aqui. Às vezes você está pastoreando a igreja, conduzindo o rebanho do Senhor, você está preocupado com alguma coisa, mas nessa manhã Deus manda te dizer: não se preocupe, eu já escolhi alguém. Eu já escolhi, eu já enchi do meu espírito, eu já dei sabedoria, entendimento. Para fazer o que, Deus? Para inventar.
inventar. Uma vez chegou um obreiro para mim, estava querendo fazer algumas coisas na igreja. Ele chegou: pastor, eu orei essa noite, Deus me deu umas invenções. Pus a mão na cabeça e falei: ixi, meu Jesus, pois é essa aí, invenções, né? Eu achando que ele estava na meninice dele, na empolgação de querer ajudar. Quando eu fui ouvir, irmão, as ideias que Deus deu para ele, eu fiquei maravilhado. Era a ideia certa para o projeto. Diga assim comigo: Deus pode me dar o projeto, mas a execução Ele pode dar ideia para outro. Por que Deus faz isso? Porque a obra é dele. Por que Deus faz isso? Para mim não me engrandecer. Por que Deus faz isso? Porque Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer. E se você assim sabe, levante a mão e adore Ele. Olha aqui, ó. Inventar invenções. Vai pegar o ouro, a prata, o cobre, as pedras, vai saber trabalhar com a madeira, vai saber trabalhar com todo o lavor. Ó, que lindo, que coisa maravilhosa. E aí tinha outra necessidade, pastor Isaac, meu presidente, tinha outra necessidade. Ó, o versículo 6, ó quem ele escolhe: a Oliabe. Verso 6: eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado o que para ele? Ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela, os móveis da mesa, a mesa dos utensílios, o castiçal, o altar de incenso, o altar do holocausto, todos os seus utensílios, pia com base, as vestes do ministério, as vestes santas de Arão, o sacerdote, as vestes de seus filhos que administram o sacerdócio. Olha aqui, diga comigo: Deus escolheu Arão para o sacerdócio, seus filhos e sua casa. Mas também Deus escolheu quem iria fazer as vestes sacerdotais. Os espirituais já estão entendendo e glorificando. Irmão, Deus escolheu você como um sacerdote, mas Deus já escolheu quem vai te dar as vestes. Está entendendo? É assim que Ele trabalha. O dom é seu, mas você não vai exercer ele sozinho, é para servir os outros. Consequentemente, nós vamos trabalhando em função do outro, para o reino, para o crescimento do reino. Quem entendeu, levante a mão e glorifique ao Senhor. Nós temos lá, não vou ler, só aqui citar Marcos capítulo 8, verso 1 ao 10, a parábola dos talentos. A um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. E disse a cada um que recebeu, para que pudesse granjear mais, trabalhar. Todos eles receberam, ninguém ficou sem. Na obra de Deus, ninguém pode dizer que não é nada. O que você é lá na igreja? Ah, eu não sou nada não, sou só mais um em meio à multidão. Não, você faz parte do corpo de Cristo. Paulo faz uma comparação do corpo de Cristo com os membros do corpo. Todos têm a sua função,
E quando alguém, qualquer membro do corpo se machucar, todo o corpo sente. Irmão, que tempo terrível que nós estamos vivendo. Que nas redes sociais se banqueteiam quando alguém cai. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus é exposta por causa do seu erro. E aquilo viraliza de forma diabólica. Mas quando acontece um milagre, algo extraordinário na igreja, ninguém quer falar, ninguém quer comentar. O sangue de Jesus tem poder. Quando um membro do corpo está ferido, todo o corpo sente. Nós fomos chamados. Foi citado aqui sobre o bom samaritano. Ou foi só eu que ouvi? Sabe o que o bom samaritano tinha? Azeite para derramar sobre as feridas. Nós não somos juízes. Só tem um que ainda vai julgar. Nós somos chamados para exercer misericórdia, compaixão, amor, para levantar o caído, pôr de pé e dizer: meu irmão, eu estou sentindo a sua dor, eu estou sentindo a sua aflição, e eu vou me colocar de joelhos por sua vida. É para isso que o Senhor nos chamou. O que recebeu 5, ele trabalhou, granjeou mais 5, 10 talentos. O que recebeu 2, granjeou mais 2 talentos. E o que recebeu 1, foi lá, enterrou. E chegou o dia da prestação de contas. E o Senhor veio, diante do que recebeu 5, disse: meu Senhor, está aqui, tu me desse 5, trabalhei, granjei mais 5. Está aqui, olha. Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, entra no gozo do seu Senhor. O que recebeu 2, a mesma coisa. Agora o que recebeu 1, quando ele vem para a prestação de conta, ele já vem com mentira, bajulador. Irmão, vou te dar aqui um conselho: foge de puxa-saco. Ai, meu pastor, oh, meu amado, oh, magnânimo, excelência. Mas na prática, irmão, é um fanfarrão. Te abraça na frente, por detrás te apunhala. Diga assim comigo: puxa-saco é que nem carvão. Vocês usam bastante carvão aqui, né? Assar um churrasco, coisa boa. Meu irmão, carvão apagado te suja. Aceso, você não saber lidar, te queima. Esse é um puxa-saco. Mas aqui não tem não, graças a Deus, só em Andradas. Mas fica atento, irmão. Foi o que recebeu um talento. Ah, Senhor, eu te conheço. Eu sei que o Senhor é um homem duro, que semeia, que colhe onde não semeou. Eu te conheço, e por isso eu enterrei. Se conheceste, teria feito isso? Servo mau, negligente, por que não fizesse como os demais? Se tu me conheceste mesmo, você teria feito. Me dá aqui o seu talento. E ele deu para o que granjeou mais. Percebe lá na parábola? Foi o que granjeou mais, o que recebeu mais. O que recebeu 5 e estava com 10. Vou passar para ele.
você vai ser lançado nas trevas exteriores, onde haverá ranger e planta de dente. Olha isso. Aí sabe qual é a conclusão ali? Porque eu vou até ler aqui, porque esse versículo aqui é maravilhoso. Rapidamente eu vou ler. Bendito seja o nome do Senhor. Porque aquele que tem lhe será acrescentado, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que pode supor que tenha, lhe será tirado. O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Ah, porque aqui eu não concordo, eu não vou fazer mais nada. Ah, porque aqui não vai, eu não vou fazer mais nada. Eu vou ficar quieto. Eu vou parar. Eu vou para outra igreja. Meu irmão, minha irmã, ouça a voz do Espírito Santo nessa manhã, que está bradando com você. Faça aquilo que Deus te vocacionou para fazer. Exercite o teu dom conforme Ele te deu, conforme você recebeu. Fale segundo as palavras de Deus. Administre segundo a graça que Ele te deu para administrar, para que tudo Ele seja glorificado. A última referência que eu quero ler, Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Paulo vai fazer coro com essas palavras do apóstolo Pedro aqui. Efésios 4. E Ele mesmo, quem? O Senhor. Ele mesmo deu uns para... Vamos ler junto? Vamos lá? No 3. 3. Com qual objetivo? Glória a Ele por isso. Ele mesmo deu uns para apóstolo. Pega a sua mão aí. Olha para a sua mão. Olha aqui. Os 5 ministérios está nos 5 dedos da mão. Ó, faz assim comigo. Apóstolo. O apóstolo, ele detém todos os outros ministérios, igreja. O apóstolo, ele é profeta. O apóstolo é evangelista. O apóstolo é pastor. E o apóstolo é mestre. Quem Deus vocacionou para essa responsabilidade, ele toca todos os outros ministérios. Ele possui essa graça. Ó. Ele é profeta, ele é evangelista, ele é pastor e ele é mestre. É o apóstolo. Agora tem aquele que foi chamado para ser profeta. Olha o que o profeta faz. Faz assim ó, com o dedo. Ó, assim diz o Senhor. É o profeta. E depois, dá uma olhada assim, olha, nos seus dedos. Tem um dedo aqui que ele sobressai sobre todos. Ele é maior. Aqui, ó. Isso aqui é o evangelista. O evangelista, ó. Por quê? Ele vai mais longe. Ele sai fora das 4 paredes da igreja. Ele quer ganhar alma. Ele sai pelas esquinas, valados, né, pastor Isaac? Ele vai nos presídios, nos hospitais. Ele vai nos lugares onde ninguém quer ir. E anuncia: Jesus te ama. Jesus salva. Jesus liberta. Jesus voltará. Quem pode levantar a mão e adorar? Glória seja dada ao nome do Senhor.
e depois vem o pastor. Isso aqui é o pastor. Por que o pastor está nessa posição? Porque todo pastor, ele é evangelista e ele é mestre, ele conhece a palavra. Afinal, ele tem que dar uma boa comida para as ovelhas. Não é ficar baseado aí na IA, na dona inteligência artificial e no doutor Google para alimentar o rebanho, não. Ele vai receber o que vem do céu, maná do céu. Quem ama maná do céu aqui? Oh glória, é fresquinho. Então todo pastor, ele é evangelista e ele é mestre. E por último, vem o mestre, ó. Aqui o mestre. Por que isso aqui é o mestre? Esse dedo entra onde os demais não conseguem entrar. Às vezes, dependendo da chave, ela cai em um lugar que os outros não vão conseguir. Você olha assim, ah, isso aqui vai dar certo. Aí ele vem e puxa. Assim é o mestre na palavra, irmão. A gente prega, né, pastor Ângelo? Tantos textos, daqui a pouco ele vem com o mesmo texto. Aí a gente está se achando chabição, que sabe tudo. Aí ele vem com a revelação do alto. Aí você fica assim, meu Deus, que palavra é essa? Eu nunca imaginei que ia sair isso desse texto. Mas é Deus nos ensinando e mostrando que para Ele nos ensinar, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Você pode se colocar em pé no seu lugar, adorando e glorificando e engrandecendo o nome do Senhor. Ele te habilitou com dons. Deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar. Nessa manhã, o Espírito Santo está te encorajando a prosseguir. Mas Ele quer te usar sem reservas. Ele te habilitou. Ele te deu o dom. A graça está sobre você. E coisas extraordinárias Ele vai fazer através da tua vida. Independente da sua idade. Independente. Lá em Minas, a gente tem um ditado, dito pelos decanos da igreja, que se amansa boi novo com boi velho. Nunca se coloca no carro de boi os bois novos na frente, senão eles vão ser conduzidos pela força e não pela sabedoria. Não é correndo, não. Coloca os bois mais velhos na frente, os bois novos no meio, aí vai juntar sabedoria e força, e vai andar. Não vai andar correndo não, mas vai andar, vai seguir, e as coisas vão começar a acontecer. Fala para quem está ao teu lado, nunca vai ser do seu jeito, sempre do jeito deles. Muito obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Eu vou orar por todos vocês aqui. Curve a sua cabeça. Se você está pensando em parar, deixa eu te dizer uma coisa: vocação ministerial não tem volta. Aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás. Você não tem direito de recuar. Candarábia suramai. Você colocou a mão no arado e vai seguir até o fim. Eu vou concluir essa palavra com testemunho. Quando eu estava pastoreando uma congregação em Santo André, eu estava passando uma luta tão gigante, que eu disse para Deus, eu tinha que pregar numa congregação com a irmã. Eu disse para Deus, hoje vai ser o último dia que eu vou pregar. Eu não vou pregar mais, eu vou parar, vou entregar a igreja, vou cuidar da minha família, cuidar da minha vida.
E na hora que eu estava me arrumando para sair, para ir, entrei dentro do carro. O Espírito Santo falou comigo: eu vou te dar uma prova, que você não vai parar, que eu te escolhi e você não vai parar. Fui para essa igreja pregar, numa comunidade chamada Morro da Quibom. Pensa, irmão, num lugar perigoso. Para entrar lá dentro, você tinha que descer uma baixada grande, aí entrava dentro daquela favela, daquela comunidade. E na hora que eu desci, eu senti luzes fortes, canhões de luz vindo na minha direção. Estava tendo uma blitz da polícia, irmão. Os policiais vieram até mim, armados, e disseram: sai do carro. Eu disse: eu sou pastor, não interessa, está tudo aí. Até que prova o contrário, a gente está procurando alguns bandidos aqui, encosta ali. E eu lá: essa é a prova? Olha, irmão, como a gente é terrível. Essa é a prova? Que é para mim não parar? Já parei mesmo, acabou, para mim deu. E eu perdi uma meia hora ali. Aí me liberaram. Quando eu subi, a igreja era de peça de madeira, que eu encostei o carro, o fogo do Espírito estava ateado lá dentro. Uma unção poderosa. Entrei sentindo aquela presença forte do Eterno. E no momento que eu fui pregar, uns 15 minutos que estava ministrando a palavra, uma jovem de 14 anos, uma adolescente, ela levantou, pulou e começou a falar em mistério. E quando ela começou a falar em mistério, pular, a igreja foi dominada pelo poder de Deus. E eu sem entender, tentando continuar a ministrar, mas a igreja estava tomada pela unção do Espírito. E de repente, ela vai até a esposa do pastor Francisco Paixão, que hoje está no estado do Espírito Santo, na cidade de Serra. Vai até ele, põe a mão na cabeça da esposa do pastor e começa a profetizar. Aí, irmão, eu não tive como fazer mais nada. Eu olhei para trás, o pastor estava caído no chão, chorando, glorificando, os obreiros tudo no chão, glorificando, todo mundo debaixo daquela unção. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? O que está acontecendo aqui? Aí o Espírito Santo falou: acabei de dar o sinal, você não vai parar. Aí eu dobrei meu joelho do lado do pastor, disse: pastor, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo nada. E ele com muita dificuldade, falando em mistério, as lágrimas correndo, ele com muita dificuldade me disse: pastor, sabe essa jovem que Jesus batizou ela com o Espírito Santo? Sim, pastor, o que tem? Você viu que ela foi até minha esposa e começou a profetizar? Sim, pastor, eu vi. Pastor, esta jovem é muda e surda de nascença, e ela está falando. Pega na mão de quem está ao teu lado e diga: você não vai parar. Todas as vezes que você precisar dele, que ele te dê prova, para você não parar, ele vai te dar. Ele vai te dar. Ele vai te dar. Eu estou vendo a tua luta, eu estou vendo a tua peleja. Vai manturar sépia. Eu estou vendo o que tu passas, e eu estou enviando um anjo na tua casa. Sim, meu servo, tu verás o que eu vou fazer. Eu estou pondo a minha mão, porque você respeitou o momento e a hora de eu pôr a minha mão. E eu estou pondo, e tu glorificarás o meu nome. Levante a tua mão e adores. Ele está nessa casa, pastor Isaac. Glorifique neste lugar. Para a Súria Manturabachai. Todo ser que vive, abençoa, Senhor, os teus servos, as tuas servas. todo é o nome do Use Senhor. poderosamente nesta seara. Toda criatura, Use poderosamente, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Exalte o seu nome na vida desses obreiros, dessas obreiras, desses servos, dessas servas, no nome de Jesus. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Aleluia. Canta.
Aleluia! Glória! Aleluia! Grande é o Senhor. Céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao Aleluia! teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, pastor Zaqueu. Que Deus continue te usando poderosamente. Amém.